Gente, tudo bom? Pela primeira vez tô aparecendo aqui no IGTV e eu resolvi fazer esse videozinho falando pra vocês sobre a minha experiência no volante. Eu tava querendo fazer responder aí nos stories mesmo, mas resolvi postar por aqui. Então, gente, eu vou falar pra vocês um pouco assim da minha experiência, né? Que, por sinal, não foi muito boa não. Vou logo começando, né, da história do início. Gente, pra quem não sabe, eu sofri um acidente em 2007. Um acidente muito grave, a ponto que eu tive duas perdas nesse acidente, né? Eu e minha família, a gente perdeu os nossos primos, o meu primo no caso, e foram dois de uma vez só, gente. Foi horrível a forma de que tudo aconteceu. Por muito pouco, eu também não morri. Por muito pouco mesmo, eu não morri. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tô aqui. Então, isso me resultou em ter um pouco de... Um pouco não, mas ter bastante medo do volante, ter bastante medo. Eu sempre, desde criança, meus tios tinham carro, então eu amava ficar, sabe? Eu e meu primo, a gente ia pra frente do carro, assim, do volante e ficava dizendo que a gente tava dirigindo. Só que depois desse acidente, essa brincadeira, ela se tornou quase nula pra mim. Porque sempre eu tinha medo de andar de carro, eu tinha medo de pegar uma Kombis. O acidente que eu sofri foi em uma Kombis. Então eu tinha muito medo de andar de Kombis de novo, muito medo. Porque eu tinha a sensação de que ia acontecer de novo, sabe? De que ia bater, de que a gente ia sofrer aquele acidente de novo, de que ia acontecer tudo de novo. Então, assim, foi algo que eu tive que aprender a, a dominar o medo, a não deixar o medo real me parar. E não me dominar de uma certa forma em tudo que eu fosse fazer. E aí, por outro lado, eu tinha a paixão de aprender, sabe? De aprender a dirigir, de aprender a pilotar. E até que uns anos, né? Anos depois, eu comecei a namorar e tudo mais. E aí, que é com o meu atual marido, né? E aí, ele me ensinou a pilotar. Ele me ensinou a pilotar. A primeira moto que eu aprendi a pilotar foi em uma bis. E a irmã dele tinha uma bis. E ele me ensinou nela. Foi fácil? Foi difícil, quer dizer, a pergunta foi difícil? Pra mim, a bis não foi difícil, gente. Pilotar a moto não foi difícil, porque eu tinha uma certa segurança em estar na moto do que em estar em carro. É mole? Eu tinha certa segurança em estar na moto, porque a moto, gente, eu tinha a visão de tudo à minha volta, sabe? Tudo que eu podia, se acontecesse, por exemplo, na minha cabeça, se eu caísse, se eu fosse cair com a moto, eu poderia, sei lá, me jogar, eu poderia, sabe, eu tinha essa sensação, essa falsa sensação de que eu tinha mais segurança, até hoje, viu? De que eu tenho mais segurança na moto do que no carro, que o carro ali, ó, os quatro cantos, tudo fechado, e você só tem uns espelhos, né, os retrovisores pra você tá olhando e tudo mais. Então, assim, foi complicado. Mas eu tenho uma coisa assim em mim, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou até pertinente quando eu quero. Quando eu realmente quero decidir alguma coisa, eu vou atrás. Por mais difícil, por mais agoniante que seja, eu vou atrás, né? A galera aí que sabe que eu sou assim. E aí, depois que eu aprendi a moto, eu aprendi a pilotar ela, eu fui perdendo um pouco do medo de estar no meio do trânsito. Foi fácil? Não foi fácil, gente, porque não foi fácil, gente, porque logo depois que eu aprendi a pilotar a moto, eu vim aprender também a pilotar uma moto com embreagem, porque a bis ela não tem embreagem. E uma moto, uma 150, por exemplo, e até algumas motos menores, tipo a da Shinerai mesmo, ela tem embreagem, então eu não sabia pilotar uma moto com embreagem. Era completamente diferente, você tá segurando ali, sabe? Então eu achava que eu não ia conseguir de novo. Até que eu tive a oportunidade de pegar uma moto Shinerai na época. A minha gente, era cada coisa que eu passava com esta moto, gente. A moto parava no sinal. Eu achava que tava conseguindo, que eu tava na embreagem, já tava no freio. Menina, a moto do nada parava, do nada. Eu largava ela lá e saía andando pra alguém me ajudar. Eu fiz isso N vezes, pode acreditar, N vezes eu fiz isso. Eu parava com a moto no meio do sinal, ali na Praça Branca mesmo, naquele sinal, que tem dois sinais ali, né?
O primeiro sinal e o segundo da radial, que você entra pra radial. Gente, misericórdia, meu Deus do céu, eu largava a moto lá. E se eu fosse com minha mãe, ou se eu fosse com outra pessoa nervosa, minha prima mesmo, que às vezes ela tava, sabe, tudo que eu ia, ela ia assim, ela topava ir comigo. E aí o povo ficava no meu pé, ai, mas que não sei o que. Aí o povo tinha vergonha, né? As meninas às vezes ficavam com vergonha, né? A gente ficava com vergonha, minha mãe, de da moto parar no sinal. E a moto não ia, eu não conseguia ligar a moto de nervosismo. Gente, era cada história, cada coisa assim que aconteceu nesse tempo. Depois que eu aprendi também, já foi. Aí sim, eu lembro que isso tudo foi tudo progresso pra mim poder aprender a dirigir, a pegar em um carro. E depois disso a gente foi conseguir uma 150, uma moto grande. E eu até então só estava acostumada com moto pequena, com moto bis, cinquentinha, né? Com motos pequena. Eu nunca tinha pegado uma 150, o peso de 150, as marchas, a embreagem também, que ela é um pouco maior, né? É a mesma coisa, mas eu digo assim, aquele negóciozinho da moto. Enfim, que eu esqueci, o guidão da moto em si, ele é maior. Aí até eu me adaptar. Até que eu comecei eu pedi ao meu marido pra me ensinar essa moto. Ele me ensinou 2 vezes. As 2 vezes ele me ensinou foi passar marcha, a controlar a embreagem, né? Porque a meia embreagem, a controlar ela e tudo mais. Depois que ele me ensinou isso, gente, aí eu lembro que teve uma vez que eu queria sair com essa moto. Eu queria ir no Mix. No Mix não, aonde é o Mix, que é lá nos 46, que era o todo dia. Eu queria ir no todo dia, porque eu disse que queria ir de moto, que não sei o que. Vai eu com essa moto. E na intenção de ir pro todo dia e depois ir pra igreja com a moto. Aí vai eu, gente. Eu ainda não sabia totalmente, eu não sabia controlar a embreagem da moto, porque ela era maior, ela era pesada. E eu, meu Deus do céu. E detalhe, não, ela tava no clique mesmo. Aí eu peguei na partida. Aí eu peguei e fui com a moto. Quando chegou ali no posto de gasolina dos 46, quem conhece ali exagerado. Quando chegou ali, gente, a moto morreu. Eu fiquei nervosa porque um monte de carro, bi, um monte de gente olhando, parece que o povo nunca viu. Você tem que enfrentar isso, parece que o povo nunca viu. Aí eu, vala-me, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Eu comecei a chorar, gente, entrei em desespero real, porque eu tava muito nervosa. Meu marido tava em casa, eu saí sem ele saber, ele não sabia que eu tinha saído, ele não sabia de nada. E não tinha levado o celular, não. E eu tinha levado o celular, liguei pra ele, mas ele tinha chegado do trabalho. Nessa época ele trabalhava à noite, então eu tinha chegado do trabalho, ele tava dormindo, no sono de... Ninguém acordava. Aí foi que, pra glória de Deus, eu consegui. O marido da minha prima também tinha chegado do trabalho, mas ainda não tinha ido dormir. Eu não lembro se tava dormindo, não lembro mais. Eu sei que eu falei com ele foi lá, gente, bicho coitado, tadinho, mas foi quem me ajudou, gente. Se não fosse ele, eu tava com a moto até hoje lá. Aí ele foi, me ajudou, pegou a moto, trouxe pra casa. E dali então eu botei na minha cabeça que eu ia aprender, que eu não ia ficar nesse negócio de ficar pedindo os outros. E botei, gente, aquele dia foi um estímulo total pra mim poder aprender. E fiquei em casa, sabe? Eu via onde ficava a embreagem, eu ficava lendo, tentando conhecer a moto. Depois eu fui pegando aos poucos, depois eu já tava pegando Camaçari toda. Eu pegava a moto pra tudo que era lado, eu pilotava debaixo de chuva mesmo. Ia direto pro curso, eu fiz um curso no Senac, Sebrae, sei lá. E aí eu ia com essa moto mesmo, perdi o medo total. Pronto. Então assim... Aí, o que foi que aconteceu? Eu peguei, depois dessa parte dessa moto aí, né, depois de tudo que aconteceu com aprender a dirigir, a pilotar, que eu já piloto há 9 anos, piloto há 9 anos, eu queria aprender a dirigir, só que todas as vezes quando eu ia para o volante, eu tinha um bloqueio. Toda vez quando eu pegava o volante, já tinha isso na minha cabeça, aqui na moto eu tinha mais segurança, e no volante eu não tinha segurança nenhuma. Eu já tinha botado isso na minha cabeça. Então quando eu conseguia pegar um volante, quando meu marido tava me ensinando mesmo, pegar no volante, a saber marcha, porque é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Eu falo pra você que é um pouco, porque pelo fato de passar marcha, pelo fato de saber moto, então é um pouco quase a mesma coisa. Não sei se vocês vão me entender. Mas...
eu fui pegando o volante. Só que eu sempre tinha aquele medo. E quando passava um carro grande, quando passava um caminhão, quando passava um ônibus, meu Deus, vocês não têm ideia como eu ficava trêmula. Gente, eu já não conseguia pegar mais o carro, já não conseguia fazer mais nada. Parece que me dava um branco na minha mente que eu não conseguia saber pra onde é que eu tava fazendo, o que eu estava fazendo. E Fabiano tentava me acalmar. Amor, não, mas não é assim, se acalma, Ingrid, se acalma, amor, se acalme. E eu ficava mais nervosa quando ele falava pra me acalmar. E por mais que ele tentasse me deixar o mais calma possível diante do trânsito, diante dos obstáculos que eu tinha que vencer pra poder aprender a dirigir, eu não conseguia. Eu não conseguia, gente. Acredite, ele é calmo, viu? Mas nessas horas assim, não me passava essa tranquilidade. Aí, beleza. A gente vendeu um carro que a gente tinha, então eu já tinha parado ali, sabe? Eu estacionei ali, imaginei assim, vou deixar, com o tempo eu vou aprendendo. Só que aí, em 2019, eu iniciei meu processo de habilitação, porque eu queria tirar minha habilitação, né? Eu já já pilotava há muito tempo e eu não tinha habilitação, então eu queria estar na lei, tudo bonitinho, certinho com o meu documento ali. Aí, pra mim poder ir pra autoescola, porque assim, você não acha que você vai entrar na autoescola e que eles vão te ensinar, porque isso não vai acontecer. Não vai. Você tem que saber pelo menos a noção de uma moto, a noção de um carro. Você tem que saber, pelo menos a noção você tem que ter. Então, assim, eu já tinha de moto, entendeu? E tinha basicamente do carro, porém eu sempre tinha um medo que me travava. E aí eu comecei a a pensar mesmo muito sobre isso. Eu vinha pra casa, saía do trabalho, vinha pra casa pensando muito sobre isso. Depois que eu comecei minhas aulas de moto foi beleza, tranquilo, beleza. Mas minhas aulas de carro, se assim, meu professor não fosse um professor enviado por Deus pra ter paciência comigo, pra, sabe, me ajudar. Gente, eu ranquei o negócio da marcha. Sabe aquele negócio de passar o câmbio, acho que é o câmbio ali, se não me engano? Eu ranquei, gente, eu ranquei aquele negócio dali de tão nervosa que eu ficava por conta de ônibus, por conta dos ônibus quando vinha, eu tinha a sensação que ia bater em mim, de que eu ia morrer, sabe? Eu tinha sempre essa sensação e ele ainda falava, Ingrid, para de ser agreste, não precisa disso. A gente ia para uns lugares assim, sabe? Mas mesmo assim, mesmo nesses lugares que era mais tranquilo, mesmo desse jeito, eu ficava nervosa, deixava o carro morrer, deixava na hora de fazer minha embreagem, o carro sempre morria. Então, assim, foi muito difícil vencer o medo que eu tinha, sabe? Foi muito difícil, gente. Até que eu tive que trabalhar isso em mim. Eu tinha que trabalhar porque eu tinha um objetivo. Meu objetivo principal era tirar minha carteira e era passar pela prova, né? E por todo o processo. Então eu tinha um objetivo. Eu não ia simplesmente estar lá por estar. E como eu tinha um objetivo, fui trabalhar em cima disso. Aí, aos poucos, né, que é tudo devagarzinho, de grão em grão mesmo, que a galinha enche o papo, eu fui aprendendo, eu fui diminuindo, tirando a agonia que eu sentia, tirando aquela, sabe, aquela coisa de que eu vou bater, de que o carro vai bater em mim, de que, sabe, eu fui tirando. Como eu fui tirando? Mudando minha mente. Porque muitas das coisas tá ligada literalmente à nossa mente, gente. A nossa mente faz com que a gente se atrofie a muitas coisas, que a gente não consegue fazer uma coisa, a gente começa a pensar e dar lugar àqueles pensamentos ruins. Então eu fui tirando isso da minha mente. Eu procurei uma psicóloga, me ajudou muito nesse processo. As pessoas que estavam comigo, meu marido me deu muita força o tempo todo. Ele sempre fala que eu vou conseguir, que eu tinha que aprender mesmo por conta do nosso filho, por conta de mim. Ele sempre fala assim, você quer sair, aí não vai ficar precisando me ligar, não vai precisar que eu leve você, você pode ir sozinha, que não sei o que. Então, assim, ele me dava estímulo. O meu professor, meu Deus do céu, meu professor também, mas ele me dava um estímulo tão grande, gente. Então, as pessoas em volta, né, que sabia do meu medo, que sabia do que tinha acontecido comigo, me ajudava, não me criticava, não ficava assim, impondo coisa em mim, mas sim me ajudava a perder o medo. E foi o que aconteceu. Até que a gente conseguiu comprar esse carro que a gente tá, né? A gente tem um Renault Sandero agora, hoje em dia. E quando a gente comprou esse carro, eu já tinha passado por todo o processo das aulas lá na autoescola, a gente tinha passado por todo esse processo, né?
mas eu ainda não tava dirigindo, digamos, o bairro, não tava dirigindo assim. Aí quando ele pegou o carro, eu peguei e falei assim, agora é a hora de aprender. Agora realmente é a hora de aprender a dirigir, aprender assim, eu quero sair. Miguel, meu filho, gosta muito ele prefere estar no carro do que na moto. E por segurança dele também, sabe? Ele é pequeno, às vezes ele gosta de dormir. Ele já dormiu, gente, acredite comigo, na moto. Eu indo, levando ele numa bis que eu tenho, e ele dormiu. Eu percebi porque ele foi virando assim de lado, eu fui percebendo que ele tava com sono. Então, assim, é por segurança dele, né? E depois também pro meu lazer, pra uma coisa, uma emergência, enfim. Enfim, é necessário a mulher aprender a dirigir também. Eu peguei, gente, assistindo vários vídeos. Eu amo assistir vídeos no YouTube, eu sou a louca dos vídeos no YouTube. Então, assistindo vários vídeos, até que caí, não sei como, de paraquedas em um canal, né? Em um canal só de mulheres, de uma instrutora, na verdade, que ensina outras pessoas que querem a dirigir, pessoas que tiraram a habilitação e que não pegam no carro, pessoas que têm medo, como eu, e, enfim, várias pessoas que ainda não dirigem. Comecei a assistir, gente, assistir vídeo dela, eu passava a madrugada inteira somente assistindo esses vídeos. Chegava em casa, saía, quando eu chegava, assistia. Se tivesse um lugar que eu tava, tivesse Wi-Fi ou se eu tivesse com internet, eu já colocava e ficava assistindo. Minha vida era assistir esse canal, gente. E foi através desse canal que ela me incentivou muito, sabe? Eu aprendi muito, eu aprendi assim, eu aprendi na prática a conhecer o carro, né? A conhecer o carro, porque a me familiarizar com o carro, onde fica a marcha. Eu já sabia, porém o medo era tão grande que eu tinha que eu esquecia, sabe? Eu entrava no carro e toda vez eu esquecia, gente. Só me lembrava do volante, porque era o jeito, porque do resto eu esquecia de tudo. Então eu fui começando a colocar em prática e me familiarizando no carro, aonde ficava a marcha, onde ficava freio, onde ficava ré, onde ficava primeira, segunda, enfim, fui me familiarizando através dos vídeos dessa instrutora. E eu via muito, eu assistia muito, até que um dia ela falou assim, pegue o carro, você sozinha, saia em uma rua no seu bairro, sem marido, sem filho, sem ninguém, só você. Foi o que eu fiz. Eu sozinha, foi a primeira vez. Um dia antes, eu tinha pegado o carro com o Fabiano, gente. A gente tinha ido na casa da mãe dele, era aniversário da mãe dele, então a gente tinha ido na casa dele, né, na casa da mãe dele. Quando chegou no meio do caminho, o carro simplesmente morreu. Simplesmente morreu. Eu ainda não conseguia fazer com que ele se estabilizasse ali para ele poder não morrer e nem colocar no neutro sem ele morrer. Simplesmente ele morreu. Gente, o pessoal lá atrás, baby, agoniando a gente para poder passar, né, para cada um seguir seu rumo. E eu lá, parei o trânsito, então eu fiquei nervosa, já fui parando o carro, já fui falando com ele para ele levantar e levar o carro, e ele, não, mas você consegue, pare de ficar achando que você não consegue, não sei o que. E eu falei, não, já tô nervosa, os carros aqui tudo no meu juízo, eu quero que você vá. Aí eu levantei do carro, abri a porta, fui pro outro lado, o Fabiano cheio de raiva da minha cara, mas por outro lado também entendendo, né, a situação, a gente pegou e foi seguir nosso rumo. E no dia seguinte, foi que eu peguei o carro sozinha, ele tava trabalhando, e eu aproveitei que ele tava trabalhando, aproveitei que eu tava naquele estímulo e peguei o carro. Gente, fui na casa do meu tio, levei minha avó e levei minha mãe também, elas topam tudo. Minha avó saía comigo, gente, eu nem sabia ainda 100% pilotar a 150 e minha avó saía comigo sem medo, vocês crê? Pois, ela topa. E aí ela topou comigo e minha mãe, né, a gente foi na casa do meu tio, lá pro lado da Gleba H. E eu lembro que quando eu peguei o carro, gente, eu não sabia acender o farol. Eu não lembrava, eu fiquei muito nervosa porque foi a primeira vez que eu peguei o carro sozinha. Eu imaginei, se ele morrer no meio do caminho, o que é que eu vou fazer? Mas se eu ficava assim, imaginando demais, se eu tivesse dando muita trela pra minha imaginação, eu não tinha conseguido, eu não tinha perdido o medo. Eu ainda estaria lá, sabe? Eu estaria olhando pro carro com vontade, mas com medo. Então, eu tive que fazer isso pra perder o medo e não me arrependo. Tô me ajeitando aqui. Então, não me arrependo. Peguei o carro, fui pra casa do meu tio, chegou lá, foi que eu me lembrei que eu não tinha ligado o farol, foi que eu, sabe, eu fui na terceira, gente, eu fui na terceira, do POC 2 até a Gleba H, vocês aí devem saber quem é de Camaçari, na terceira, gente.
E fui, e tudo bem, porque pra mim já foi ótimo, já consegui alguma coisa. Pra quem só era a primeira e morria, primeira, segunda e morria. Então, terceira já tava filé. Aí eu fui pra casa dele, tá? A gente passou tarde lá. Quando foi de noite, na hora de vir embora, que eu me lembrei, né? Agora já não é mais lei. Já não é mais lei ter o farol ligado durante o dia, né? A não ser aquele, acho que é de milha, sei lá. Não sei, acho que é isso. Mas durante o dia mesmo não é mais obrigatoriamente, por lei, ter o farol ligado. Só à noite. Ou então em rodovia, se não me engano. Aí, até então, quando foi de noite, eu fui e lembrei do farol. Obviamente que eu tava no escuro, né? Aí liguei o farol e fui indo. E fui indo até que eu cheguei em casa, na casa da minha sogra. Deixei minha avó na casa dela, minha mãe na casa dela e fui pra casa da minha sogra. E cheguei inteira. Nesse dia, pra mim, eu tinha assim... Eu tinha vencido, eu tava tão orgulhosa de mim. Mas eu tava tão orgulhosa de mim, gente, só pelo fato de ter ido. Só pelo fato de ter ido, de ter conseguido, sabe? De ter o carro não ter morrido no meio do caminho. De ter vencido o medo. Eu tinha tanto medo dos carros do meu lado. Eu tinha a sensação que ia bater qualquer coisa. Então, toda vez, a Nete, minha mãe falava assim... Mas é um obstáculo que você vai vencer. Aí é um obstáculo que você vai vencer. Em tudo que você for fazer vai ter obstáculo e você tem que ver se você vai. E você tem que vencer. E você tem que vencer. E toda vez quando vem um carro, por exemplo, a rua da casa da minha avó é uma rua muito estreita. Aí quando vem um carro ali que eu ficava desesperada. Eu não sabia o que fazer. Eu pedia meu tio. Isso por esses tempos, viu? Que tem mais ou menos 2 meses que eu pego mesmo no carro e vou pra tudo que é canto. Mas assim, eu pedia ao meu tio pra poder ir botar o carro num lugar pra mim. Quando eu ia pra rua, eu não sabia estacionar. Até hoje eu ainda não sou expert em fazer baliza, em botar ele assim na vaga certinho, bonitinho. Mas eu já estaciono bem, entendeu? Pra quem não sabe fazer uma baliza perfeita, eu já estaciono bem, já consigo colocar ele na vaga. Então, assim, foi tudo que eu tive que aprender a dominar mesmo e a perder o medo. E pra mim perder o medo, gente, foi através de conselho, foi através de motivação de outras pessoas também da minha família, de pessoas que gostam de mim, que queriam me ver também conseguindo, e principalmente da minha mente, porque eu precisei trabalhar, não adiantava as pessoas me motivar se eu mesmo não entendesse que eu conseguiria, que eu era capaz de conseguir aprender a dirigir. Entendeu? Deixar sempre o medo. O medo, gente, as coisas acontecem. Sabe, o acidente aconteceu, não foi pra me impedir, pra mim ficar com medo, mas pra ter uma cautela, sabe? O medo, ele não pode te dominar, você tem que ter cautela com as coisas. Ter mais cuidado com as coisas pra evitar que aconteça de novo. Eu entendo dessa forma. Então, eu não tenho que deixar o medo me paralisar e dizer assim, eu não vou conseguir, e aceitar e dizer que eu não vou conseguir por medo de acontecer de novo. Não, tem que ter cautela pra não acontecer de novo, mas o medo não pode me parar. Eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu consigo, e eu vou correr atrás e trabalhar em cima daquilo ali. Então, eu entendo dessa forma, e foi a minha experiência, foi essa. Foi aprender a dirigir e conseguir a dirigir, vencendo o medo que eu tinha. Vencendo totalmente o medo que eu tinha. Hoje, sim, eu dirijo na chuva, perdi o medo também. Até a primeira vez que eu peguei o carro, eu fui pegar meu marido no trabalho. Foi porque eu me lembrei agora que minha cunhada fez essa pergunta. Eu fui pegar meu marido no trabalho e choveu muito, horrores. Choveu horrores. Nas primeiras vezes que eu saí com o carro, eu saía sempre com alguém, né? Às vezes até meu filho mesmo, mas a maioria das vezes eu saía com uma amiga, com a prima, com meu marido. Sempre com alguém, né? Porque eu tinha medo, sei lá, na hora de estacionar, o povo ficava me olhando, eu ficava com muita vergonha. Eu ficava com muito, sabe, não era vergonha, mas um receiozinho assim do carro morrer, de alguma coisa acontecer. Então eu tinha uma segurança maior quando alguém tava do meu lado. Primeira semana eram assim, eu pegava, chamava uma prima minha, chamava uma amiga minha que morava aqui perto, chamava outra. E sempre quando alguém tava disponível, eu ia na rua. Aí eu já imaginava na minha cabeça todo o trajeto que eu ia fazer, como é que ia ser em questão de parar o carro, em questão de estacionar. Mas tudo eu ia, sabe, gente? Eu ia. Tudo eu ia e na hora eu resolvia. Bom, eu sou de fazer assim. Até que eu perdi o medo de vez e, como eu tava falando, sobre dirigir na chuva. Gente, teve um dia que eu fui pegar meu marido e tava chovendo demais. Eu não lembro o que foi que eu precisei pegar. Ah, foi por conta da chuva mesmo. Tava chovendo muito, mas choveu muito. E aí tinha muito carro, um na frente do outro. Um na frente do outro. E pra você poder estar nesse engarrafamento,
você tem que estar ali com o carro na meia embreagem, entendeu? Porque se você deixar na segunda, ele pode até sair, mas vai sair rasgando, vai sair assim, bem, sabe? Então você tem que estar ali monitorando o carro, tendo na primeira e meia embreagem, para o carro estar andando, desenvolvendo, para depois aí você pegar o ritmo, o carro pegar o ritmo. E eu ainda não sabia, ainda não era expert da minha embreagem. Mas foi aí, nesse momento de barra de chuva, que eu fui aprendendo, gente. Desse jeito eu tô te falando, os obstáculos tem que te fazer, sabe, alcançar alguma coisa. Tem que te fazer, dali você precisa tirar alguma coisa dos obstáculos. Então, eu fui aprendendo a minha embreagem mesmo na prática através disso. De barra de chuva, chovendo, tudo embaçado, meio mundo de carro ali pelo lado da prefeitura. E eu assim, ó, na minha embreagem e levando o carro. Até que eu, pronto, passei, fui, peguei ele. Na hora de voltar foi tudo ok. Então hoje pra mim não é um medo, eu não tenho mais medo de dirigir. Eu tenho muita atenção, né? Eu tenho muita atenção mesmo. Em questão mesmo dos espelhos, né? Em questão dos espelhos. Eu tenho muita atenção. Carro é questão de você ter bastante atenção, que dá tudo certo. Não é nenhum bicho de sete cabeças que vocês não conseguem. Não é nada que ninguém possa dizer assim, ah, nunca vai conseguir. Só não vai conseguir se vocês permitirem entrar esse tipo de pensamento e deixar lá, ó, deixar aqui. Aí sim vocês nunca conseguem. Mas se vocês quiserem mesmo, querem vencer, querem aprender a dirigir, vão para o YouTube, que tem uma plataforma gigante aí para te ensinar. Se familiarize com o carro, se familiarize com a moto, aprenda onde tá a marcha, onde tá ré, onde tá tudo. Que com os poucos isso você vai digerindo e aos poucos você vai se lembrando. Quando for na prática, você já vai estar, ó, bem expert, gente. Não é um bicho de sete cabeças, não. Procura alguém que possa te ajudar. E seja você seu maior incentivadora. E pega o incentivo de outras pessoas também que gostam e te amam também, quer te ver seguindo aí. Foi a minha experiência, gente. Tem muitas histórias ainda, né? Mas não dá pra contar tudo. Essa foi a minha experiência de como eu aprendi, de como foi o medo, de onde veio tudo. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar também, eu vou responder nos stories algumas perguntas que as pessoas deixaram lá. E aí, é isso, gente. Eu espero que eu veja aí muitas mulheradas dirigindo, pilotando, tendo essa liberdade, porque é muito bom. A gente não tá precisando de marido, de filho, de A, de B, de C. A gente poder ter nossa motinha, ter nosso carro, ter nossas coisas, sem precisar de ninguém e poder ter essa liberdade de andar e de ir pra onde a gente quiser. Tudo depende da gente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo IGTV, né? Quem sabe?